pessoal, eu sou a Thaíris e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tatá Literária. Uma fada, ai que bonitinha, que fofa, ai gente. Hoje eu vim falar pra vocês do livro Peter Pan. Até a Frufru quer saber da história do Peter Pan. Bom, gente, esse livro estava no meu desafio literário de 2020 e hoje eu vim apresentar aqui pra vocês. Coisa linda. Bom, gente, esse livro me surpreendeu. Vou falar os pontos que me surpreendeu. Eu achei incrível e também um pouquinho assustador. Vou pra vocês o porquê. Bom, gente, vou falar primeiro do autor, que é o James Barrie. Ele nasceu em 1860 na Escócia e ele, quando tinha em 1867, ele tinha um irmão e esse irmão sofreu um acidente de patins. E aí o irmão dele acabou caindo, batendo a cabeça e infelizmente o irmão dele faleceu. Então o James, ele ficou com aquela imagem, né, que o irmão dele, na época o irmão dele tinha 14 anos, ele ficou pensando, nossa, mas o meu irmão nunca vou imaginar ele como uma pessoa adulta, né, nunca vai imaginar ele como uma pessoa grande. Então, os anos foram passando e ele sempre tava com essa imagem do irmão dele, o David, como uma criança. Para ele, o irmão dele nunca cresceu. Então foi aí que surgiu a ideia de escrever Peter Pan. Inicialmente ele escreveu um teatro em 1904 do Peter Pan, então fez super sucesso na época. E em 1928 que foi publicado Peter Pan pela primeira vez, que saiu a publicação em livro. E em 1930 que nós, brasileiros, ficamos conhecendo Peter Pan através do Monteiro Lobato, que o Monteiro Lobato fez uma adaptação junto com o Sítio do Pica-Pau Amarelo e recontou a história do Peter Pan de uma forma bem engraçada com a tia Anastácia. Então foi aí que nós, brasileiros, conhecemos a história do Peter Pan, através do Monteiro Lobato. E em 1953 que a Disney faz a adaptação no cinema, que aí o Peter Pan ficou conhecido mundialmente e é considerado um clássico da literatura, né? Literatura mundial. E é incrível, gente. O Peter Pan é uma história surpreendente, uma história original, mas a versão, essa aqui é a versão original do Peter Pan. A Disney fez aquela fantasia que só a Disney sabe fazer, né? Tudo fantasioso, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas na versão original, o Peter Pan, ele não é bonzinho. Eu até fiquei assim... Eu fiquei um pouco assustada com o Peter Pan, vou ser bem sincera com vocês. O Peter Pan, ele é muito egoísta. Ele é muito... Mas vamos para o início, né? Vamos para o início da história. No início conta a história da família Tarly, que é a Wendy, o João, o Miguel e os seus pais, que é a senhora Tarly e o George Tarly, que são os pais, né? E a família, na época, eles viviam em Londres, então era uma família pobre de Londres. O pai deles trabalhava muito para poder sustentar e era pouco dinheiro para muita gente para sustentar. E o pai deles ele não tinha tanto respeito assim, né, pelas crianças. As crianças não respeitavam muito eles. Se importavam mais com a Nana, que é uma cachorrinha que era a babá deles, do que com o próprio pai. Então logo no início do livro eu fiquei meio sentida, porque acontece uma cena que o pai acaba se enrolando e aí
Aí ele acaba tropeçando na Nana, e aí as crianças correm pra Nana e falam, ah, pobre Nana. E o pai, ah, pobre Nana, e ele acaba arrastando a Nana e prende a Nana na casinha, na coleira, e as crianças acabam ficando sem a Nana e ficam muito tristes, né? E o pai deles existia muito assim que a Wendy parasse de contar histórias, porque a Wendy adorava contar histórias. Então ele falava pra Wendy não contar histórias para as crianças, porque as crianças estavam criando um mundo que não existia e tudo mais. Então ele meio que proibiu a Wendy de contar histórias. E a mãe deles, a senhora Tarly, ela contava muita história do Peter Pan. Então tá pra entender que ela conhecia o Peter Pan antes de tudo acontecer. E eles acreditavam muito no Peter Pan. E toda noite o Peter Pan ia lá pra ouvir as histórias, né? Porque ele adorava histórias. Então toda noite ele ficava lá na beira da janela para poder escutar as histórias. E um certo dia a Nana viu o Peter Pan e foi espantar o Peter Pan e acabou pegando a sombra dele. A Wendy ficou à espreita, sabendo que o Peter Pan ia aparecer para buscar aquela sombra dele. E ele aparece. Nessa que ele aparece, ele tá lá chorando porque não consegue colocar a sombra dele. Aí aparece ele junto com a Sininho. E a Wendy conhece o Peter Pan pela primeira vez. E ela fica encantada pelo Peter Pan. Acho que foi amor à primeira vista, né? Na hora que ela viu o Peter Pan. E a Wendy ajuda ele a colocar a sombra. Só que o Peter Pan, ele é muito arrogante. Logo de cara, assim, você vê que ele é um menino muito arrogante, egoísta, individualista. Então, logo de cara você vê. E a Sininho é extremamente ciumenta. Peter Pan, ele é um personagem que ele é muito convincente, ele é muito manipulador, então ele consegue convencer facilmente as crianças para ir embora com ele para a Terra do Nunca. E o que ele tinha em mente era pegar o Wendy para ser a mãe deles. E nessa ele convence as crianças para ir pra Terra do Nunca e as crianças vão pra lá, usando o pozinho de fada, né? Que a Sininho acabou cedendo, mas por obrigação, não porque ela queria ceder o pozinho de fada, e acabam indo pra Terra do Nunca, chegando na Terra do Nunca, não, no trajeto da Terra do Nunca. Como as crianças não tinham costume de voar, elas nunca voaram, né? Porque é só com o poder das fadas que você consegue voar. Durante o trajeto, às vezes eles perdiam o equilíbrio. E o Peter Pan, ele via as crianças caindo e ele deixava para pegá-las no último momento. Tipo, eles corria e tipo, a Wendy, Peter Pan, pelo amor de Deus, o Miguel tá caindo. E o Peter Pan esperava no último instante, meio pra sacanear, né, a cara da Wendy, e no último instante pegava o Miguel, mas era uma brincadeira assim de muito mau gosto, que as crianças ficavam assustadas, tipo, nossa, a gente poderia ter morrido, a gente não sabe voar, a gente tá chutando ar, a gente não consegue. E quando chega na ilha, né, que é na Terra do Nunca, a Sininho prepara uma cilada pra Wendy. Ela vai até os meninos perdidos e fala que foi uma ordem do Peter Pan, que é para matar a menina que está vindo para a Terra do Nunca. Então, os meninos, como eles obedecem o Peter Pan cegamente, eles correm e na hora que a Wendy tá chegando, ataca uma flecha no coração da Wendy. Nessa, o Peter Pan, durante o trajeto apareceu o Capitão Gancho, então ele ficou para trás, então a Wendy, o Miguel e o João foram na frente e acaba a Wendy caindo nessa cilada. E é muito forte essa cena, gente, porque você olha, tipo, ok, é um livro infantil e já me coloca uma flechada no coração da personagem principal, você fica, opa, como assim? Né? Você fica em choque. E
a Sininho é retratada como uma assassina, tipo, ela é muito ruim. Falei, gente, no filme é mais suave, né? Tudo que é retratado. E o Peter Pan, por ele ser muito egoísta, ele quer tudo do jeito dele, tudo do jeito que ele quer. E na Terra Tu Nunca é uma ilha, né? Que tudo é, tipo, tudo que as crianças imaginam tem lá. Então, tipo, a ilha da Wendy não é a mesma ilha que o do Miguel e não é a mesma ilha do João. Porque cada um tem a sua percepção de imaginação, de sonhos. Então, a Terra Tu Nunca é uma junção de tudo isso. Tudo que você imagina, que você sonha, tá lá. Então tem as sereias, tem os piratas, tem os índios, que são os peles vermelhas, que é chamado no livro. E na tribo, né, que é dos peles vermelhas, é que aparece a Tiger Lily, que ela é retratada no livro como a princesa tigrinha. E logo no comecinho, o Capitão Gancho pega ela pra afogar ela no mar, porque ele quer interrogar ela pra poder saber onde está o Peter Pan. Aí o Peter Pan salva a Tiger Lily, né? Bom, gente, e o Capitão Gancho, nessa história, ele quer se vingar do Peter Pan. Porque o Peter Pan arrancou a mão dele e jogou pro crocodilo. E o Capitão Gancho odeia o Peter Pan por ter feito isso, então ele quer matar o Peter Pan. E quando o crocodilo comeu a mão do Capitão Gancho, ele também engoliu um relógio. Então o relógio fica pipando toda vez. Então o Capitão Gancho sabe quando o crocodilo está chegando perto. Então ele fica em choque toda vez que escutar o tic-tac do relógio. Tic-tac, tic-tac. Ele sabe que o crocodilo tá vindo, então ele fica em choque, ele fica em desespero. Então esse é o ponto fraco do Capitão Gancho. E em relação ao filme com o livro, bom, o livro é muito mais sangrento, muito mais violento. O Peter Pan é um assassino e ele mata as pessoas sem remorso nenhum. Quando ele mata alguém, ele fala, nossa, eu nem lembro o nome das pessoas que eu mato. Ele é bem assim, ele é muito insensível. Tem as sereias também na história. E as sereias adoram as histórias do Peter Pan, quando ele conta que matou o pirata, que não sei o quê. Tipo, elas adoram essas histórias. Enquanto o Peter Pan aparece com a Wendy, as sereias meio que ficam com ciúme e tentam afogar a Wendy. Gente, é muito, muito macabro, assim, eu achei muito forte. O desenho também mostra essa cena das sereias tentando afogar elas, mas é muito forte, eu achei, pra um livro infantil. Mas vamos lá. Mas é uma história que fala muito sobre muita aventura. Então fala daqueles sonhos que as crianças têm, do mundo de faz de conta. As comidas que eles comem lá, o Peter Pan faz aquela brincadeirinha de faz de conta, que até na hora da refeição a comida é de faz de conta. Aí você fica pensando como que essas crianças estão vivas tanto tempo sem se alimentar. É estranho também. No livro, eles passam-se anos na ilha, só que eles não envelhecem, porque a ilha tem o poder de não envelhecer as crianças. E a Wendy acaba meio que esquecendo dos pais, esquecendo o rosto da mãe, esquecendo a voz dos pais, esquecendo as histórias. E ela ficou pensando, não, eu tenho que voltar para minha casa, porque eu tenho que voltar a lembrar da minha família. Ela até tenta contar pro Miguel, pro João, como que eram os pais deles. Ela faz meio como se fosse uma provinha para as crianças ver se acerta ou não acerta, como que eram a cor dos olhos da mamãe, como que era o tom de voz do papai. E as crianças estavam esquecendo. Até o Miguel, que é o menorzinho deles, pergunta, mas você não é nossa mamãe? Tipo, ele já estava totalmente esquecendo quem era a mãe dele. E nessa, a Wendy resolve voltar para Londres, né, para casa dela. E o Peter Pan não aceita essa ideia. Não aceita essa ideia e
Ele tenta viajar antes, chegar antes para trancar a janela, porque os pais sempre deixavam a janela aberta, porque eles tinham a esperança que as crianças iam voltar. E o Peter Pan tenta ir antes para poder trancar para eles, ó, eles não querem vocês de volta. E, bom, eu não vou dar spoiler do livro, não vou contar o que acontece, mas eu vou falar para vocês que o final é bem diferente do filme. Quem já leu, deixa um comentário aqui pra mim o que achou. Eu vou falar pra vocês que eu amei, eu adorei o livro, porque é fantasia, aquela coisa, a escrita, a narração do ator é maravilhosa, é uma narração que é em terceira pessoa, então tem momentos que ele aparece e fala com o próprio leitor, e ele fala, ah, mas se eles não tivessem ido por aquele caminho, ou se eles não tivessem feito isso, a história poderia ser assim, ou poderia ser assado, e isso eu achei muito legal, acho que isso foi um ponto alto, assim, do livro do Peter Pan, que você se diverte muito. Bom, é um livro cheio de aventuras, fantasias, mundo te faz de conta, existem várias teorias do Peter Pan, então na hora que você faz a leitura, você tem que estar com uma mente, tipo, qual segmento que você quer levar. Tem várias teorias, então na hora que você lê, cada um acho que vai ter uma leitura diferente, vai ter uma imaginação diferente, vai ter um ponto de vista diferente da história do Peter Pan. O Peter Pan, ele é muito ingênuo, então ele faz as coisas, ele não tem remorso nenhum pelas coisas que ele faz. Então, às vezes você julga ele, mas você tem que pensar que ele é uma criança que ele não sabe distinguir o certo do errado. Então tem coisas erradas que ele faz que pra ele não sabe o que é certo e errado. Ele não vai crescer, ele vai ser eternamente uma criança. E ele não tem ninguém para ensinar ele. E ele até foge das responsabilidades. Então ele não quer crescer porque ele não quer ter responsabilidades. Ele não quer ir pra escola, ele não quer se tornar um matuto. Ele não quer arcar com as responsabilidades da vida. E o Capitão Gancho, ele aparece na história e você percebe que o Capitão Gancho tem um conflito interno também dentro de si. Porque ele foi criado numa escola que foi ensinado bons modos. Então, quando ele vê alguém que tem bons modos, ele fica com receio de matar aquela pessoa ou de machucar aquela pessoa. Então, ele fica torcendo para que o Peter Pan faça algo que não agrade, né? Faça coisas assim, né? Que não agrade para poder atacar o Peter Pan. Porque quando alguém age de bom modo, age de boa fé, o Capitão Gancho não machuca essas pessoas. É uma história, uma fantasia muito legal. Tem uma parte que é no final, que é na batalha, né, entre o Capitão Gancho e o Peter Pan. E o Capitão Gancho tenta matar o Peter Pan envenenado. E nessa, a Sininho aparece e ela toma o veneno no lugar do Peter Pan. E aí ela começa a perder as energias dela. E aí o Peter Pan, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Aí ela fala, toda vez que as crianças não acreditam nas fadas, uma fada morre. Então o Peter Pan implora para as crianças acreditarem nas fadas, para a Sininho se reerguer e sobreviver. E ele conta que toda vez que uma criança nasce, e quando uma criança sorri pela primeira vez, é quando nasce uma fada. Eu achei muito lindinho essa parte. E assim, gente, é uma história... Eu gostei. Dá pra criança ler? Dá, porque a gente quando depois de grande, a gente olha as coisas com outra visão, porque é escrito de uma forma bem singela. O autor sabe colocar bem as palavras. E assim, eu adorei Peter Pan, apesar de ficar assustada com Peter Pan, porque ele convence as crianças, né? E ele é muito convincente. A Wendy é muito submissa, muito cega. Eu acho que ela ficou muito apaixonada por ele. E até depois que a Wendy cresceu, ela nunca esqueceu o Peter Pan.
ela aceitou crescer, mas não deixou a criança interna morrer dentro dela, né? Então, bom, são várias teorias, várias metáforas, é um livro fantástico, é um livro cheio de elementos assim que eu adorei. Eu adoro fantasia, então eu adorei. Eu ri muito com o Capitão Kancho, eu achei que nesse livro ele ia ser meio chato, mas não, gente, ele é muito engraçado no livro também. Bem parecido com o filme. O Peter Pan é mais assustador que o próprio Capitão Kancho. Porque o Peter Pan judia muito das crianças, sabe? Fazendo essas brincadeirinhas de faz de conta. E os meninos perdidos que seguem cegamente o Peter Pan fala que são as crianças que caíram dos carrinhos quando estavam indo para os pais, e aí passam uma semana, essas crianças vão para a Terra do Nunca, que são as crianças que são abandonadas. Então meio que o Peter Pan acolhe essas crianças. Ao todo, na história, são 6 meninos, sempre meninos. E, bom, gente, eu adorei Peter Pan. Eu não tinha noção como que seria a história, mas eu gostei, me surpreendeu. E eu queria que vocês comentassem aqui. Vocês já leram? O que vocês acharam? Qual foi o ponto de vista que vocês tiveram? Positivo, negativo? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E esse foi o meu livro, né, de janeiro, Meta de Janeiro, que foi o livro que virou filme. Então eu escolhi Peter Pan, fiquei muito feliz por ter escolhido esse livro, porque eu adorei ler. E, gente, eu recomendo para quem gostou, só entrar aqui no link, tá? Que está na descrição do vídeo, para vocês comprarem essa edição maravilhosa que eu vou deixar para vocês com desconto exclusivo da Amazon, tá ok? E é isso, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, Peter Pan. Espero que vocês tenham gostado. Gente, espero que vocês tenham gostado. E aguardem o próximo. Já deixem um like de vocês. E se inscrevam no canal se vocês ainda não é inscrito, tá ok? Então, vamos. Não, vamos levantar. Então é isso, gente. Tchau, tchau.